Olá, você amante do cinema. Caso você esteja aí de bobeira e queira saber um pouco mais sobre as diferenças de atores entre protagonista, antagonista e ator coadjuvante, esse é o vídeo certo para você. Hoje vamos descobrir por que cada um deles exerce uma função diferente e como tudo se alinha dentro do processo de roteiro. É curioso, tenho certeza que você já falou a palavra errada no momento errado e é hoje que eu vou te explicar certinho sobre isso. Então é o seguinte, para a gente começar, vamos falar sobre o famoso protagonista. As pessoas confundem muito o protagonista com o olhar do personagem. Na verdade, não. Na verdade, o que é o protagonista? É o olhar do público para o personagem. E as pessoas acham que é muito a pessoa para o público. Por que eu vou te falar que não é isso? Pois existem vários filmes em que a visão do protagonista não é literalmente a narradora, ou não é a única. Existem muitos momentos em que a gente vê os personagens em volta do protagonista dizendo como está a vida deste personagem, mas sem uma forma direta de eu contando 100% para a câmera. Como é que eu vou dizer um exemplo disso muito fácil? O filme Extraordinário. Aquele menino que tem um problema na cara e tudo mais. É um filme excelente para dizer isso, pois ele é dividido em capítulos. E cada capítulo fala sobre um personagem diferente. O nome dos capítulos são nomes de personagens. E qual que é a grande pegada do processo? Por mais que o primeiro capítulo seja o protagonista, os capítulos seguintes são os amigos, a irmã e assim por diante. E é curioso dizer que a gente vê a história, continua vendo inteira do protagonista ou todo mundo que está em volta desse protagonista, só que a gente vê isso não só da visão desse personagem, mas dos personagens que estão em sua volta, os chamados coadjuvantes. E esse filme do Extraordinário, a gente tem uma porrada de atores coadjuvantes. São outros tipos de atores, mas que eu já explico para vocês. A parada aqui é explicar que um protagonista, quando a gente se trata de um bom filme, ele é dividido em atos. E um filme que é bem dividido é um filme que a gente consegue perceber como acontece uma evolução de personagem, uma construção de personagem. Eu amo ver essas coisas acontecendo. Como, por exemplo, aqui a gente tem o próprio personagem Coringa. Ele é um personagem em que, por mais que seja um vilão, ele tem um papel de protagonista de acordo com o roteiro. Então, de acordo com o roteiro, é um protagonista sim, mas exerce lá no fundo, na segunda camada, chamado de antagonista, porque é a origem, a filosofia do personagem, assim por diante. E o próprio filme do Joker, ele é sim um personagem que chama muita atenção. E a gente vê diretamente a vida dele em sua volta, praticamente só de seus olhos. A gente não fica vendo muito da vida de todas as pessoas. A gente vê tudo o que acontece com os seus olhos, suas coisas, suas façanhas, seus medos, seus traumas e assim por diante. Então é um filme que ele releva muito esse fato de um bom personagem sendo atuado. E óbvio que os atores procuram muito esses roteiros em que o personagem em si ele é muito centrado e que não tem outros para dividir tela. Claro, mais ambição em querer aumentar na carreira o ator e assim ganhar mais visibilidade também. Agora vamos falar de antagonista. E eu tenho dois exemplos maravilhosos para explicar. O antagonista ele não deixa de ser um protagonista. Ele é sim um protagonista, pois ele rouba bastante tempo de tela, o chamado screen time, ele aparece bastante vezes, entretanto o antagonista ele é o vilão da história. Ele é aquele personagem que tem como objetivo dificultar a vida do protagonista. Então, de acordo com o roteiro, os roteiristas chamam o antagonista daquela pessoa cuja vai exercer ações em que vão dificultar a vida do protagonista que vem a seguir. Eu vou dar aqui para vocês dois exemplos excelentes sobre personagens que são antagonistas. Que temos, por exemplo, vamos lá, número 1, Darth Vader no filme A New Hope. Quando ele chega lá na nave rebelde, ele chega, invade, mata todo mundo, é uma ação em que o antagonista comete que vai despertar interesse no futuro protagonista, Luke Skywalker, tomar uma outra ação em cima disso. E normalmente, os filmes entre vilões e heróis é do herói ir lá e parar o vilão. Beleza, entendeu como o antagonista ele entra na trama, na parte de conflito do roteiro, para servir como um apoio, não um apoio, mas seria mais um incentivo para o protagonista ir lá e falar: vou sair da minha zona de conforto e vou atrás de resolver esse problema. Então você como antagonista precisa criar um personagem em que você vai tirar ele da sua zona de conforto, seu antagonista, e que ao mesmo tempo tire seu protagonista também. E os dois em algum momento o caminho se cruzem, como por exemplo Harry Potter e Voldemort, que ambos são sim muito opostos em seus ideais, só que eles vão se cruzando no caminho várias e várias vezes e mostrando suas diferenças, só que ao mesmo tempo ele tem que mostrar essa pegada aqui de, olha, a gente também divide a tela. Como por exemplo, a gente pode acreditar em coisas diferentes,
Só que eu não vou tirar aqui o mérito desse vilão. E é assim que surgiu o Thanos. Thanos, gente, foi um vilão emblemático que a gente vai ter há muitos anos no cinema, como um cara que marcou, pois ele é um personagem que tem uma filosofia própria, que não é que a gente é questionável, mas a gente até lá no fundo a gente tenta entender os princípios dele. Ele foi tão bem construído, de acordo com as funções do roteiro, que a gente não só entende a visão dele, como ele tem mais tempo de tela do que qualquer outro personagem em Guerra Infinita, como a gente acaba se adaptando e quer conhecer mais sobre um vilão e quer matar metade do universo. É até estranho de pensar, mas isso é com base em um bom roteiro que soube desenvolver um bom personagem. Ou seja, o antagonista é um personagem que exerce função contrária a um protagonista. E aí, qual que é a função do coadjuvante para terminar essa história toda? É aquele personagem que vai estar lá para conseguir pegar o seu protagonista e jogar ele onde ele precisa ser jogado. Se ele quer ir lá para cima, se ele quer ir lá para baixo, onde o protagonista precisa estar, ele precisa ter uma coisa chamada suporte. E é por isso que quando você está vendo um Oscar, você está lá vendo o Oscar e aparece lá, melhor ator coadjuvante, é Best Support Actor. Por que suporte? Porque ele dá o suporte que o protagonista precisa para a continuidade da trama. Para ter um clímax muito bom lá na frente, é muito difícil que o protagonista sozinho consiga ter isso. E um filme de romance, por exemplo, é quando o casal do relacionamento, um e o outro, tem uma briga. É o clímax entre eles, a briga. Só que para você chegar na briga, nem sempre esse e esse vão ser protagonistas. Às vezes um desses é protagonista, às vezes esse pode ser antagonista ou propriamente o coadjuvante. E um depende do outro de uma certa forma. Mas de uma outra forma também, esse clímax só vai ficar legal, uma briga boa e que instigue e não seja clichê, se basicamente você conseguir desenvolver isso antes. Ou seja, pondo outros personagens, amigos dele, família desse casal aqui, para complementar a cena. Então é literalmente um coadjuvante, aquela pessoa que dá um suporte. Exemplo muito bom, Leonardo DiCaprio como protagonista e a gente tem Brad Pitt como coadjuvante de Era Uma Vez em Hollywood. Brad Pitt combinou muito com aquele papel de coadjuvante e ganhou o Oscar por isso, ficou muito legal. Ficou ali na essência dele. O Leonardo DiCaprio quase ganhou, né? Acabou não ganhando, mas chegou muito perto ali porque ele conseguiu interpretar bem na pose e tudo. E aí o que acontece? O Brad Pitt, ele não só ele, como as pessoas que estão em volta dele, fazem traços com a vida do Leonardo DiCaprio naquele filme e tudo gira em torno da vida do Leonardo DiCaprio. Só que a gente, como a gente gosta de conhecer bons personagens coadjuvantes, e eu adoro ter personagens coadjuvantes bem desenvolvidos, a gente acaba conhecendo a história do Brad Pitt também. E é comum até a gente gostar mais do coadjuvante do que do próprio protagonista. E agora só uma curiosidade para vocês, que às vezes vocês ficam na dúvida, eu já vi na internet e tudo mais. O pessoal fala, e um protagonista, ele pode virar um antagonista? Pode. Vou dizer, é uma coisa mais difícil de acontecer. É mais comum, como a gente vê muito por aí, o próprio, e isso é uma coisa curiosa, vilão, que é o antagonista, virar o protagonista. Exemplo, gente, milhões. Mas vamos lá. Kylo Ren na última trilogia de Star Wars. Ele é um personagem que veio nos dois filmes como um vilão, mas que aos poucos foi tentando se entender, ele queria entender as próprias filosofias, e no final, no último filme, episódio 9, ele vai lá e vira um do bem, vira um protagonista. Ele sai do antagonista e vai para um. Isso é comum, gente, acontece muito, são plot twists. Como também é comum até o próprio protagonista, ou normalmente coadjuvante, sai do lado do bem, né, que é o coadjuvante ali, e vai como antagonista e vira o maior vilão da história toda. É comum. O que é difícil mesmo é um personagem que é um protagonista, tipo assim, muito bem protagonista, assim, tá ali na frente da tela o tempo inteiro e tal, e do nada ele virar vilão. Aí o público não aceitaria muito fácil, por isso que também poucos estúdios se arriscam nessa ideia, tá? Isso explica bastante isso. Por outro lado, acontece algumas coisas assim que eu percebo, por exemplo, o filme Nárnia, em que o protagonista Edmundo, ele dá um suporte para o antagonista, que é aquela rainha de gelo. Acaba que o momento ele dá trama pela inocência do personagem do Edmundo, e por ele achar que ele está fazendo a coisa certa ali, ele acaba entregando a localização dos irmãos dele e tudo mais para vilão. Então acontece às vezes do protagonista, o próprio coadjuvante, ajudar um pouquinho o antagonista. Mas tudo isso é porque existe uma função maior no roteiro. Ou seja, é porque vai rolar um clima que está na frente, que é uma guerra e tudo mais. Tudo praticamente está escrito na base de um ato. Um ato é aquela ação que o personagem precisa fazer e é uma ação que ele não pode mais voltar atrás. É uma definição de um ato, é isso. Acabou um ato quando o personagem comete uma ação e que ele não tem mais como voltar atrás. Cometeu e agora bola para frente. E aí começa um novo ato. E é assim que os personagens eles são alinhados a essas ações. E é aí que o protagonista faz essa ação e os coadjuvantes em sua volta vão reagir a essas ações feitas pelo protagonista.
É um pouquinho confuso, mas é fácil de entender quando você pega e esquematiza na sua cabeça. Pode fazer o mesmo, vale muito a pena. E agora, espero que você saiba bastante mais sobre toda essa parada aí de atores, ter essas subdivisões, mas que é mais uma parte de roteiro, direção que acaba utilizando mais isso. Se você gosta de escrever personagens, com certeza esse vídeo foi útil para você. Muito obrigado, te vejo na próxima, um grande abraço, valeu, falou!